Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, eu tava tava conversando na verdade, eu vi um vídeo junto com uma funcionária, muito legal, e eu resolvi fazer esse vídeo. Ela falou, Renan, faz esse vídeo, e a gente conversando bastante, a gente conversou pra caramba, e realmente, na minha empresa, eu não misturo muitas gerações. Hoje, todos os meus funcionários, todos, os quatro que tem no escritório, mais os quatro que tem na oficina, mais a minha sócia, é, são, a diferença máxima de idade entre o mais novo e o mais velho são 11 anos. A diferença de idade. Então, eu fiz até sem querer, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca mesmo, vocês podem acreditar ou não, mas eu nunca pensei nisso. Foi essa funcionária, ela viu um vídeo no TikTok, foi até do João Adib, é do dono da CIMED. Não sei, o João acho que é o filho, né? Não sei. É do, foi do Adib que ele tava falando alguma coisa de gerações e tal. E ela comentou comigo, ela segue ela gosta muito dos vídeos dele, da família, ela se inspira muito na família, ela gosta muito da família do Adib. E aí eu pensei, e eu fui ver, e não dá 11 anos. E eu pensando, hoje em dia com essa geração, uma geração. Não, lógico que eu não estou generalizando, né, gente? Tudo que eu falar aqui, geração, que parece que eu estou generalizando, não leve para o lado generalizador. Então não leve para esse lado. Então tente não levar, né? Tente não ser um retardado, um mau caráter e não leve para esse lado. Então, eu acho até um pouco. Eu sei que tem empresas que vai querer misturar pessoas de 14 anos com pessoas de 70, com pessoas de 40, 50. Eu trabalhei há 16 anos, eu trabalhei desde 2004 com meu irmão na oficina. O meu irmão é 20 anos mais velho que eu, a minha irmã é 19. E um monte de vezes, eu tenho até no WhatsApp isso, meu irmão falava, Renan, é muito difícil. Uma coisa que a gente batia muito era pensamentos de quando eu ia fazer algum tipo de checklist, por exemplo, checklist, depois que a gente criou a nossa checklist na época da Controlar, foi a situação que a gente mais teve discordância e briga. Meu irmão falava, Renan, a gente é muito, uma diferença de idade é grande. Ele falava que eu não sei se é grande ou não. E aí você que pensa aí do jeito que você quiser. Mas ele falava, 20 anos de diferença é muito difícil a gente querer trabalhar igual. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, a Leia pensa de outro, que a Leia é um ano mais nova que ele, e mesmo assim já pensa diferente. Então é muita. Minha mãe tem 71 anos, eu tenho 34. Então é muita diferença de idade. Então eu sempre convivi, eu gosto, eu sempre gostei desde os meus 15, 16 anos ficar com os meus primos mais velhos. Sempre, com a Mia, com o Renato, com o Júnior, com o Vanderlei Cavalqueira, sempre. E eles são 7, 8 anos mais velhos que eu, 6 anos mais velhos que eu. Então é muito difícil, eu sempre, amigos, a maioria dos meus amigos são mais velhos do que eu, a maioria. E eu sempre gostei muito de andar com pessoas mais velhas, tal, parar assim quando minhas tias têm reunião de tia, assim, eu adoro ficar com minhas tias conversando. São 14 tios por parte de mãe e 33 tios por parte de pai, 32 tios por parte de pai e 13 por parte de mãe, na verdade, né? Porque minha mãe conta é a 14ª. Então são 13 por parte de mãe e 32 por parte de pai. E, e é realmente lá na oficina a gente, lá na pedreira, a gente tinha muita diferença de idade. Tinha funcionário ali o mais novo, o Richard, o Pablo, tudo, o Maicon, 22 anos, 23 anos, 24. Já tinha o Wilson de 60 e pouco, tinha outro de 40 e pouco, de 50 e pouco. Então, a gente via um conflito, que uns queriam trabalhar com certo tipo de carro, outros não, uns queriam fazer esse serviço, outros não. Então, uma diferença de idade, eu não sei, o meu sobrinho trabalha no escritório do. Meu sobrinho Samuel, ele trabalha no escritório do Nelson Williams. Se não me engano, é o maior escritório de direito aqui da América Latina ou do Brasil, sei lá. Não sei se é o maior em faturamento ou em unidades, não sei, mas ele trabalha aqui no Nelson Williams. E, e ele fala, Renan, lá dentro tem uma divisão geracional, assim, em questão de reunião, tudo, mas é muito interessante. O meu sobrinho conta como é que são feitas as reuniões cara, é muito bom ter pessoas assim que trabalham em lugares top de linha. Você ter acesso
a pessoas assim. Então, o meu sobrinho Rafael, irmão do Samuel, irmão gêmeo, ele trabalha numa consultoria, é a segunda maior do mundo. Tem mais de 30 mil funcionários aqui no Brasil. Então eles estão trabalhando em empresas gigantes. E eles pegam muitas coisas lá e falam, olha, lá a gente faz isso, isso e isso. E eu fico refletindo, eu falo, caramba, que legal que a empresa faz isso, né? Que diferente, tem muita coisa diferente que eu não consigo nem saber se é legal ou não. Mas eu falo, caramba, é tão. Ah, tio, lá a gente faz isso, lá a gente faz aquilo, lá a gente faz isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Eu falo, caraca, sim, é, às vezes tem coisas tão interessantes que não dá nem pra gente colocar na empresa pequena por falta de funcionário, por falta de dinheiro, por falta de estrutura, por falta de tecnologia. Mas é muito interessante pensar, eles realmente talvez sejam grandes por causa disso. Ou são grandes, ou começam a pensar assim porque são grandes. Eu não sei se pensavam assim e ficaram grandes, ou ficaram grandes e depois começaram a pensar assim. Mas é muito legal. E a gente conversa com eles e eles falam, lá a gente tem uma diferença. Por exemplo, o chefe direto do o meu sobrinho está com 20 e, deixa eu ver, ele fez 18 em 2019. Então, de 20, 19, 20. Ele vai. Tá com 21. Ele tá com 21 e ele falou que o chefe dele tá com 60 e poucos anos, o chefe direto dele. E direto, que conversa direto. Ele fala, Renan, é um choque de realidade. E o chefe dele fala a mesma coisa. Eu sei que você provavelmente não tem a experiência que eu tenho. Provavelmente não, né? Você não tem a experiência que eu tenho. Então você vai pensar diferente, vai pensar assim, assim. Quando eu fui abrir uma empresa com meu primo Matheus acho que está com 24, 26, uma coisa assim. 25, 24. E lá em 2019, 2018, ele ia na oficina, quando o irmão dele, o Bruno, estava no Brasil, e a gente ficava até 10, 11 horas da noite conversando, porque ele queria abrir uma funilaria. O meu primo Bruno tinha uma funilaria sócia, né? Ele tinha uma agência de carro e uma funilaria em sociedade com um cara. E o meu primo Matheus trabalhava lá. E ele ia para a oficina só para ouvir eu falar certas coisas. Eu falava, Matheus, aqui na oficina é assim, assim, assim. Ele, caraca, não sabia que acontecia essas coisas. Eu falei, então, aqui acontece isso. A gente não pode agir desse jeito. Aí ele, mas esse é o certo. Eu falei, se a gente agir desse jeito, vai causar esse tipo de problema. Ah, caraca, então às vezes vocês não podem agir certo porque vai criar problema. Eu falei, porque a lei é errada. A lei. Então o mercado é errado. Então se a gente for agir da forma errada do mercado, a gente se ferra. Então, assim, esse é o certo. Fizer, esse é o certo. Só que se fizer, aumenta os riscos, aumenta a sequela, aumenta a consequência, aumenta a responsabilidade, aumenta o compromisso. Então, tem que tomar cuidado e a gente vai ensinando, vai ensinando. Lógico que a gente não é um rei, eu não sou o rei da verdade, eu não sei de tudo. Mas o que eu passei, eu tento ensinar. Então, hoje a gente tem uma empresa sociedade. E várias coisas ele fala, Renan, vamos criar uma promoção disso. Eu falei, calma, não podemos criar. Não podemos, a gente tem que criar uma promoção separada. Esses dias ele veio falar para mim, Renan, vamos começar a vender isso, isso, isso e isso com essa margem. Eu falei, não dá. Sabe por quê? Por causa disso. Ele falou, entendi. Então, às vezes ele vem todo empolgado e eu corto. Mas não é porque eu corto porque eu sou um trouxa, não. É porque eu sei que aquilo ali pode dar problema ou que já deu problema para mim. Então, a diferença geracional tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu vejo muitas pessoas querendo diversificar muito a empresa. Vamos diversificar a empresa, colocar jovem para trabalhar com não sei quem. Eu não sei. Na sua empresa pode dar muito certo, beleza, tranquilo, entendo, compreendo, concordo, bato palma, mas eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco. Por exemplo, lá na empresa, lá na oficina, lá na pedreira, e até na minha, é que na minha são poucos funcionários, mas lá na pedreira, o meu irmão nunca contratou um gerente logo de cara. Você vai entrar como gerente. E já muda um pouco de assunto. Mas ele nunca contratou, por quê? Porque você tem que passar como mecânico uns 3, 6 meses no mínimo, para depois ir para outra área, para você entender como é que funciona. Porque às vezes o cara entra, sou o chefe, sou eu que mando, tenho que fazer tudo que eu falo,
E se eu falar tem que fazer, não. Você tem que entender como é que, ou tentar entender pelo menos um pouquinho de como funciona a cabeça dos mecânicos, não só como funciona a cabeça dos mecânicos, mas como funciona os procedimentos do mecânico, as responsabilidades, os compromissos, as situações que os mecânicos passam com os carros, com fornecedores, com clientes, para depois você subir. Meu irmão nunca contratou um gerente, nunca. Sempre você vai entrar como mecânico, você vai entrar como algo abaixo de gerente, de supervisor, de coordenador. Você vai entrar, principalmente como mecânico. Entra como mecânico, depois de mecânico você vai ser gerente, você vai subir. Lá na oficina, gerente, coordenador, supervisor tinha as mesmas funções. É uma empresa pequena, né? Então a gente só mudava o nome do cargo, mas eram as mesmas responsabilidades, mesmo salário, era o salário de coordenador, supervisor, gerente era o mesmo, mesmas responsabilidades, enfim. Pode não estar certo, estar errado, mas era o mesmo salário com as mesmas funções. Eu sei que a empresa grande muda bastante, muda muito, o gerente ganhando 500 milhões, coordenador ganhando R$ 2.000, enfim. Então, essa diferença geracional eu acho um pouco perigoso. Eu acho que a empresa bilionária, empresa grande, que tem muita grana para investir em treinamento, tem muito tempo para fazer 5, 6 reuniões por dia, para ter sala de treinamento, para ter dinheiro para mandar o cara para outro universo, outra galáxia para fazer treinamento, enfim, que tem muito tempo, que não influencia tanto um funcionário parar ali na sua estação de trabalho para poder fazer um treinamento, o faturamento não muda tanto, aquele funcionário não muda tanto a produtividade da empresa se ele faltar um dia, 2 dias, aquela empresa gigantesca, bilionária. Então, eu acho que geracional em empresa pequena é muito. Se eu hoje, no meu escritório lá, contratar uma pessoa de 18 anos para lidar com a moça lá que é mais velha, que tem 37 anos, eu tenho certeza que vai dar conflito. Eles podem ter a mesma ideologia política, religiosa, é, cultural, eles podem ter a mesma criação, o mesmo tipo de criação, eles podem ter todos os mesmos tipos de pensamento. Vai dar conflito. Vai dar conflito. É uma geração. Eu entre conflito. Aqui em casa é muito difícil. Aqui em casa é muito difícil entrar em conflito assim. Os meus sobrinhos pensam muito igual eu. Mesma criação, né? Eles foram criados comigo desde quando a gente nasceu, é criado junto, né? Então, minha irmã ia trabalhar na oficina, né? Que a gente morava do lado da oficina. É, do lado mesmo, parede com parede. Tanto é que destruiu a minha casa para aumentar a oficina. Então, eles sempre ficaram lá. Minha irmã buscava a gente no Colégio Ampierre e a gente ficava os três ali na mesma casa. A gente mudou para cá, para Interlagos, e sempre moramos juntos, sempre. Depois que a minha sobrinha casou, que agora ela mora na parte do Shopping Morumbi. Mas enfim, então é, a criação é a mesma, então não tem tanto conflito. Mas eu, dois funcionários que eu mais tive conflito até hoje na empresa do meu irmão, lá na matriz, lá na Pedreira, foi um rapaz que entrou em 2000, eu já falei isso, em 2015, eu tinha 2015, nem lembro a idade que eu tinha, hoje eu tenho 34, faz as contas aí. E ele tinha, na época, ele tinha 47 ou 48 anos. 46, sei lá. Depois eu posso até ver aqui no cadastro. Mas ele tinha mais de 45 anos. Era muito conflito, muitos conflitos. Ele trabalhou de formas totalmente diferentes, ele cresceu com uma cultura diferente, ele cresceu com aprendizados diferentes. Ele é aquele cara ainda que antes de desligar o carro dava uma bombada no acelerador, ia desligar o carro, e desligava o carro. Sempre com isso, bombando o carro pra caramba, ia manobrar pra colocar no elevador, bombando, bum, 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 bum. Falei, meu Deus, pra que bombar tanto um carro assim, velho? Então, muito vício das coisas, era muito viciado. Então, era muito difícil, mesmo com procedimento, mesmo com contrato, mesmo com termos, condições, políticas lá dentro da empresa, não mudava, estava viciado. Por isso que eu fiz um vídeo aqui falando que hoje, na empresa, desde 2015, na verdade, desde o começo de 2016, a gente criou um procedimento na empresa de desvício.
desvicia, eu não sei nem como falar, mas é de desvício. A gente tem que tirar o vício das pessoas. Como é que fala desviciar, né? Então a gente, não sei nem se desviciar existe, mas a gente criou um procedimento na empresa entre eu e meus irmãos. Os funcionários não sabem disso, mas a gente tem alguns procedimentos para tentar desviciar os funcionários. Eles são muito viciados em marca de peça, viciados em procedimento, viciados em falas. Eu já falei para vocês, uma vez a gente arrumou uma confusão enorme na empresa por causa de troca de cilindro de fluido de freio. Troca de fluido de freio foi motivo da gente mudar o contrato de trabalho mais de 100 pontos. O nosso contrato de trabalho mudou mais de 100 pontos por causa de prazo de troca de fluido de freio. A gente mudou por causa desse rapaz. Esse rapaz com mais de 40 anos, ele começou, não, troca de fluido de freio, que não sei o que, e meu irmão apresentando prova. E meu irmão pegando o link. Renan, vai na internet, pega todo o link possível, manda no grupo, manda no grupo, manda no grupo, manda no grupo. Eu mandei, chutando por baixos, 60 a 70 links diferentes de troca de fluido de freio, de fabricante, distribuidor, de vídeo do YouTube, que não sei o que. Eu fui mandando um monte, o máximo que tava. Ele continuava com a cabeça dele. Não sei se era de propósito, não sei se era para nos irritar, para nos provocar, mas ou ele não mudava ou ele fingia não mudar. Ele ficou com aquela cabeça. Meu irmão falou: Renan, por causa desse motivo vou ter que mandar ele embora. Então ele não muda, ele continua falando para o cliente coisas erradas, ele continua falando coisa para o cliente que não tem sentido, quer dizer, não faz mais sentido, não é que não tem, não faz mais sentido. Então, não tem como, o cara, ele viciou naquilo, ele, sei lá, ele tá viciado, mesmo que a gente já falou, cara, pode falar desse jeito que o nosso rabo vai estar na reta, pode falar, pode mudar, não vai ficar o seu cu na reta, vai ficar o nosso, fica tranquilo, pode falar, se der algum problema é a gente que vai arcar. Ele não mudava de jeito nenhum, ele não queria, ele não dava o braço a torcer nem um minuto. Então, e o meu irmão era mais velho que ele. E tipo, meu irmão tava na época hoje o meu irmão tem 54. Então, na época meu irmão tinha quanto? 47, 48 anos, não sei. Então, era na época, se ele tinha 40 e pouco. Acho que é parecida, a mesma idade que meu irmão tinha, mas poxa, meu irmão era mais velho. É mais velho, não era não, é mais velho. Então, tinha conflito, meu irmão falava: Renan, o cara não muda de jeito nenhum. Também teve, mas esse foi o pior. Teve outro também com marca de pneu. Nossa senhora, mano, quando o pneu Kunro veio pro Brasil por causa da Hyundai e da Honda, da Kia, acho que veio primeiro nos carros da Hyundai, veio o pneu Kunro. A gente vendia muito pneu Kunro. Nossa senhora, Kunro, pneu Kunro. Nossa, a gente tinha um expositor com mais de 100 pneus. Veio pneu Kunro e o cliente: não conheço. Pode, aí a gente já deixava, do lado do expositor, a gente colocou 4 expositores de acrílico para colocar papelzinho, a gente imprimia matérias de pneu Kunro, colocava lá para o cliente ler, porque de vários mecânicos: não vou passar essa marca de pneu para o cliente, não vou passar isso aí para o cliente, não vou passar. Então a gente não queria debater mais com o funcionário. Não, tá bom, não explica, foda-se. Meu irmão, Renan, vai na papelaria, compra 4 expositores, vamos colocar todas essas matérias lá, porque se o mecânico falar alguma coisa e o cliente lê aquilo diferente, o cliente não vai vir questionar eu e você, ele vai questionar o mecânico. Mas peraí, você está falando uma coisa, mas essa matéria está falando diferente. Então meu irmão falou: não vou explicar mais nada, não vou dar treinamento, não. Eu vou pegar a matéria, coloca lá do lado do expositor do pneu e deixa o circo pegar fogo, deixa eles se matarem lá embaixo. Foi desse jeito mesmo, deixa o circo pegar fogo, deixa eles se matarem lá embaixo. E pronto. Aí, depois que colocou esses quatro expositores de acrílico lá com aviso dentro, quando colocou lá, mudou. Os mecânicos mudaram. Foi só colocar. Então, esse negócio de geração eu acho complicado. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, principalmente em empresa pequena, que você vai contratar, não tem um processo seletivo tão planejado, tão complexo, tão grande. Eu acho que tem que tomar cuidado com geração. Tem que questionar bastante. Vai fazer uma entrevista de emprego, questione muito. Hoje em dia, muito mais do que questões técnicas, questões ideológicas, religiosas, pessoais.
familiares, questione muito sobre isso. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo aqui daqui a pouco. Assista os próximos vídeos. Que até anotei aqui. Qual é a porcentagem que o salário tem relação com valorização do seu trabalho? Então, depois eu vou fazer, não sei se deu para entender muito bem, mas eu vou bolar melhor essa frase, na sequência melhor aqui. Comece a questionar. A gente, hoje, no meu processo seletivo, eu faço mais de 500 perguntas para o candidato. 500 perguntas. Tem questão religiosa, tem questão ideológica, tem questão política. Não precisa pensar igual eu. Não. Mas eu só quero saber se certas coisas batem de acordo com o meu gabarito. Por exemplo, a pessoa fala que religião ela pensa de um jeito, ideologicamente ela pensa de outro, e familiar ela pensa de outro. No meu gabarito eu vejo se as coisas se encaixam. No meu gabarito, não no gabarito mundial. No meu gabarito eu falo, peraí, mas isso não encaixa com isso, mas isso não encaixa com isso. Está um pouco esquisito. Como é que a pessoa pensa isso, pensa aquilo e pensa isso? Então, é no meu julgamento, nos meus preconceitos, nas minhas discriminações. Então, é isso, nos meus estereótipos. Então, eu penso, por isso que eu faço esse questionamento. Eu falo, peraí, você pensa desse jeito, mas você age desse jeito? Você defende isso, mas na sua família você não quer. Você quer para os outros, mas não quer na sua família. Você não quer na sua família. Você quer na sua família, mas não quer para os outros. Então, eu tento fazer isso. Eu tento ver, como é que fala? Né? Como é que fala? Eu vejo, eu ia falar outra palavra, vou falar congruência. Eu esqueci outra palavra. Mas eu vejo congruência nas coisas. Eu vejo bom senso e bom senso e noção no meu gabarito. Um bom senso de acordo com tudo isso que eu falei. Preconceitos, discriminações, traumas, enfim. Então, vai contratar alguém que tem uma geração, vai contratar uma pessoa muito nova, já contratou uma pessoa muito nova, vai contratar uma pessoa mais velha. Questione. Você já teve problema, questione a pessoa mais velha ou a mais nova, você já teve problema de geração? Se trabalhar com uma pessoa mais nova, o que você acha? Tem que se conhecer antes? Por exemplo, hoje eu tenho, quando eu vou contratar alguém, sabe o que eu faço? Eu chamo a pessoa para vir num happy hour na empresa. Eu nem falo que é candidato. Eu falo, quando você chegar aqui, não fala que você é candidato. Vem aqui como amigo meu, como conhecido, vem aqui como cliente. Venha como cliente. Aí a pessoa vem, conversa com os funcionários da empresa, os funcionários conversam com ela e ela vê, ela fala, puta, essa daqui é o que eu mais peguei intimidade, esse daqui não, esse daqui não, esse daqui. Eu sempre chamo antes para um happy hour. Alguns funcionários depois até achar, puta, o Renan vai chamar, esse daí é candidato. Beleza, pode achar, mas não sabe se vai ser candidato, se é candidato ou se não é candidato. Então assim, o Renan tá mentindo, não é cliente, não é isso, não é nada, não é vendedor, não é vendedora. Beleza, dane-se. O importante é que tá ali trocando ideia. Então, pode conversar com medo, não vou conversar, não vou falar certas coisas, porque talvez seja um candidato. O problema é deles. O problema é deles se eles pensam que se é candidato ou se não pensa, o problema é deles. Então, mas eu chamo ali antes para um happy hour, vem aqui, vamos trocar ideia, conversa com os funcionários, conversa aqui, conversa ali, e veja quem você pega mais intimidade, o que você pensa de um. Uma vez eu contratei eu chamei uma moça e um rapaz para vir num happy hour. Eles vieram, trouxeram até a família, trouxeram para conhecer tal oficina, ficaram trocando ideia. O rapaz falou, Renan, eu não quero trabalhar na oficina. Eu falei, por quê? Por causa de tal pessoa. O que eu conheci no happy hour já é o suficiente para eu não querer trabalhar. Eu não sei se aquela pessoa é daquele jeito no trabalho, é daquele jeito no dia a dia, mas no happy hour eu já não gostei daquela pessoa. Desculpa, mas eu não vou trabalhar porque aquela pessoa não bateu o santo. Ele falou, eu olhei para aquela pessoa não bateu o santo, não vou trabalhar. Ele falou para mim na cara, tipo, sem medo. Eu também não achei ruim. Eu falei, ainda bem que você avisou, porque seria ruim eu contratar, depois demitir e todos os trâmites de demissão. Então eu prefiro que a pessoa já venha, troque ideia ali e fale, não, eu não gostei, não vai bater. Por exemplo, as pessoas que eu contrato, que trabalham no escritório, elas trabalham 8, 10, 12 horas às vezes juntas, trocando ideia, conversando
Big Brother, conversa de não sei o que, conversa de religião, conversa de político, conversa de não sei o que, conversa de gosto de comida, conversa de gosto de não sei o que. Então, assim, se às vezes uma pessoa tá lá, três pessoas pensam totalmente diferente de uma pessoa, ela vai ficar afastada. Ela fica, querendo ou não, as outras pessoas não podem não ter preconceito, discriminação, nada disso. Podem aceitar ela de boa, podem trocar ideia com ela de boa, saírem todo dia pra balada, pra levar pra casa, faz churrasco em casa, faz festa, chama. Mas fica uma pessoa desconcertada. Ela fica, caramba, por exemplo, só eu sou ateu, só eu sou espírita, só eu voto em tal político, só eu gosto de funk, só eu gosto disso, sabe? Então, a pessoa ela fica, querendo ou não, ela fica um pouco meio afastada. Ela fala, caraca, mano, se eu falar que eu gosto aqui de funk, vão, sei lá, me zoar, vão me deixar afastado, sabe? Ah, eu gosto de andar desse jeito aqui, mas todo mundo anda diferente. Puta, sabe, eu não quero mudar meu estilo, fico um pouco afastado. Então eu tento contratar pessoas da agora, e pensando sobre isso, conversando com ela segunda-feira com a moça, conversando com ela, agora eu estou pensando, eu estou prestando muito mais atenção nisso, muito mais atenção. Então eu agora daqui para frente, quando hoje é 26/1 de 2023, daqui para frente quando eu for contratar, eu vou pensar muito mais. Eu já pensava não em questão geracional, não isso, mas eu pensava em gostos. Eu sei o que a minha equipe gosta de música, de comer, os lugares que eles frequentam. Então, se eu vier, eu sei que a maioria das pessoas que trabalham para mim gostam de funk, sertanejo, eletrônico, é, um pouco de rock, não gostam muito de MPB, mas as quatro pessoas não gostam muito de MPB. Então, se eu contratar uma pessoa, eu odeio sertanejo, odeio isso, odeio aquilo, que não sei o que, vai ser muito difícil, sei lá. Eu falo vai ser muito difícil, não é que vai ser, mas pode ser. Então eu tenho que evitar, tentar evitar um possível conflito, uma possível discriminação ali daquela pessoa. Então, a maioria das pessoas que trabalham comigo tem entre 26 e 40 anos, a maioria. Se eu contratar uma pessoa, sei lá, de 18 anos, de um jovem aprendiz, sei lá, começa com jovem aprendiz, acho que é 14 anos, né? Contrata uma pessoa de, vamos supor, de 18 anos. Talvez ela fique desconfiada. Ela fala, caraca, o que eu vou conversar com uma pessoa de 40 anos? Eu converso com a minha prima, às vezes eu saio com a minha prima Isabela, ela tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos. Às vezes eu saio e falo, caraca, a Isabela me acha que eu sou extremamente idoso. Eu falo, tipo, eu converso com a mãe dela, eu falo, ô Miriam, acho que a Isabela acha que a gente é idoso, que a gente nunca sai pra balada, que a gente não sai das coisas, tá? Tipo, ela mesmo. Às vezes ela conversa com a gente, ela fala, você conhece tal coisa? Eu falei, claro que eu conheço, Isabela. Puxa, claro que eu conheço, você acha que eu tenho quantos anos? Ai, desculpa. Tipo, ela acha que a gente não conhece nada. Você conhece tal coisa? Eu falei, claro, caramba. Igual o meu sobrinho uma vez, quando eles moravam na pedreira ainda, o meu sobrinho faz assim, tio, que é pra apertar o dedo, sabe? Você faz assim e aperta o dedo. Aí ele, meu sobrinho tinha naquela época, meu irmão se mudou em 2013. Eles tinham sei lá quantos anos, há 10 anos, então eles tinham 11 anos. Não, meu sobrinho tinha 11 anos, né? Em 2013, 2023. Eles tinham 11, 10 anos, 11, 10 anos de idade. Eu buscava eles na escola, aí eu almoçando na casa deles, né? Almoçava na casa do meu irmão, que era 3 ruas para baixo da oficina. Ô tio, faz assim. Aí eu fiz bem assim, ó, bem pequenininho. Aí ele, não tio, faz assim. Eu falei, não, faz você. Aí ele fez na minha frente, eu fui e apertei os dedos dele. Ai! Eu falei, meu, você... É sério que você tá tentando me pegar com isso? Ah, você sabe disso, tio? Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, sabe, pensa que a gente nunca passou, eles acham que tudo que eles aprendem é coisa nova, que não vem das antigas, sabe? É muito. Então eu tenho um pouco agora eu vou ter, eu já tinha um pouco de medo, receio, agora eu vou ter ainda mais. Então eu, sei lá, imagina eu vou contratar uma pessoa de 60 anos para trabalhar comigo, de 50 anos. Talvez ela fique um pouco deslocada. Todo mundo ali, os jovens ali marcando balada, 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 e a pessoa fica, caraca, velho.
Tipo, vamos pra balada? Não, não posso, sabe? Eu nem quero, não estou mais nesse ritmo, sabe? A maioria, com 50, 60, não tá no ritmo de ficar indo pra balada. Não tá, a maioria, tô falando a maioria. Então, sei lá, não quero ir, não tô afim. Então, tipo, fica meio, sabe, fica meio desconfortável. Então, eu não quero que os funcionários fiquem desconfortáveis entre eles. Então, mas você vai perder, vai deixar de contratar um funcionário muito bom por causa da idade? Não, claro que não. Óbvio que não. Mas eu vou tentar analisar o máximo de currículos possíveis, mesmo que uma pessoa de 60 anos de idade seja muito boa, eu vou tentar ir para a média de idade dos mesmos funcionários aqui. Ah, Renan, mas isso é errado. Isso até é ruim. Às vezes é bom ter uma pessoa muito diferente para aumentar o respeito, para ter uma visão diferente. Às vezes os colaboradores aqui de 30, 20 anos não têm a mesma experiência de 60. Concordo plenamente. Concordo, entendo e concordo plenamente. Não muda uma vírgula do que você falar. Pode ter sim. Igual o meu irmão. Meu irmão é 20 anos mais velho que eu. Às vezes meu irmão, eu pensava, olê, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio. Ele, Renan, calma. Eu já passei por essa situação, essa e essa e essa. Pensa aí se é bom a gente fazer isso. Aí eu, caraca, meu irmão me deu um caminho diferente. É, melhor deixar pra lá. Então, quantas vezes isso aconteceu comigo? Porque se eu tivesse conversado com outras pessoas da mesma idade que eu, o mesmo tanto de experiência que eu, o mesmo tempo de experiência que eu, talvez aprovaria uma coisa daquela. Fui conversar com meu irmão, Renan, eu já passei por isso, eu já passei por esse problema. Não faz isso, é ruim, você está achando que é muito bom, mas é ruim. Então, lógico que tem benefício, não estou falando que é ruim, tudo é ruim, 100% é ruim. Não contrata gente com diferença de idade que é ruim, não. Eu com a minha irmã, às vezes converso com a minha irmã que é 19 anos, mas ela é minha irmã, Renan. Toma cuidado com essas pessoas. O meu irmão é bem afastado da minha família, assim, de questão de conversar com primos, de ir na casa de primo, é bem afastado mesmo. Meu irmão não vai muito na casa de primo, não vai, não vai, ele foi se afastando. No começo, eu não entendia porque meu irmão se afastou. Eu não entendia. E meu irmão falava, Renan, sempre meu irmão falou isso, principalmente quando eu namorava minha ex. Renan, toma cuidado com certas pessoas da nossa família. Renan, toma cuidado. Renan, não fala certas coisas com certas pessoas da nossa família. Aí eu ficava, ai, meu irmão é um idiota. Meu irmão é idiota, as coisas, meu irmão tem medo de falar certas coisas. O que tem? É só falar. Hoje eu entendo perfeitamente, completamente, totalmente, eu entendo porque ele dizia isso. E eu entendo porque ele se afastou. Eu entendo que aconteceram certas coisas, que aconteceu comigo depois. Eu, caramba, meu irmão se afastou por causa disso. Eu entendo, porque eu passei pela mesma situação. Então hoje eu dou muito mais ouvido, muito mais. A minha irmã, esses dias, a minha mãe estava falando muito bem de uma pessoa e a minha irmã e meu irmão falando mal. E eu falo, caraca, mano, por que minha mãe fala bem e meu irmão e minha irmã falam mal? Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. E eles não falavam o motivo. Meu irmão e minha irmã não falam o motivo. Minha mãe falava, não, que a pessoa é muito boazinha. Não, que não sei o que não sei o que, meu irmão. Não, Renan, toma cuidado, não fala certas coisas pra essa pessoa. Não fala, não fala, não fala. Não deu, cara, não deu assim, 7 meses, 8 meses não deu. Aconteceu uma situação entre eu e essa pessoa. Eu falei, comecei a entender porque o meu irmão e a minha irmã não confia muito nessa pessoa, não troca muita ideia. Essa pessoa vai aqui em casa, minha irmã já fica no fundo, meu irmão já sai fora. Então eu já comecei a entender, não entendi totalmente, mas já comecei a entender por quê. Então eu dou muito mais ouvido, assim, eu não chego mais igual como eu era jovem, quando eu tinha 20, 22 anos, uma pessoa falava, vai, trouxão, burro. Hoje eu não falo mais isso. Hoje, quando uma pessoa fala um negócio pra mim, eu, beleza. Eu já não julgo a pessoa. Eu guardo aquela informação e falo, calma aí. Por quê? Então eu penso, já tento ver. Hoje, com 34 anos, tô falando que eu tô maduro. Mas hoje, quando eu vejo uma informação, eu guardo. Eu tô numa reunião de família, por exemplo. Uma pessoa fala mal de alguém. Eu, por que tá falando mal de tal pessoa? Por quê?
E eu tento, ô mãe. Aí eu chego pra minha mãe e falo, mãe, tal pessoa tá falando mal de tal pessoa, por quê? Aí ela, não, não sei não. Aí eu, ah tá. Aí eu chego pro meu irmão, aí eu chego pra minha irmã, aí eu chego pra um primo, eu chego pro outro primo. Aí eu tento questionar o máximo de gente pra tentar entender porque aquela pessoa falou mal da outra. Questiono umas 10, 20 pessoas, eu questiono, para tentar entender, antes de julgar. Hoje eu sou assim. Hoje eu sou assim, mas com 26, 25 anos, 22 anos, eu jamais era assim, eu tava nem aí. Falava mal, eu até concordava, é isso mesmo. Eu nem questionava. Então, eu nem esperava passar por outras situações. Uma situação eu já taxava a pessoa inteira. A pessoa agiu errado uma vez. Ah, ela é errada toda. Porra, a pessoa tem 40, 50 anos de idade. Será que a pessoa não tem uma coisa boa? Só tem coisa ruim? Então, assim, graças a Deus vem a idade. Tem muita gente que não gosta da idade. Eu adoro a idade. A idade vai deixando a gente mais esperto, vai deixando a gente mais maduro, né? Mais experiente, mais esperto, mais recluso, sei lá, mais 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 esperto, vai deixando a gente mais é isso. Eu esqueci a palavra que eu ia falar, mas é isso. Então é isso, gente. Eu não sei vocês, se vocês também concordam com esse negócio de geração. Como é na sua empresa? Deixa aqui. Se você gosta da diferença de idade, se você acha que a diferença de idade atrapalha, quando ajuda, onde ajuda, quanto é ruim, quanto atrapalha. Um beijão e até a próxima.